Tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para mais uma aula de filosofia. E dessa vez nós vamos direto ao ponto. Estamos aqui para falar sobre cidadania e protagonismo. É a nossa terceira aula do terceiro ano do ensino médio. Veja bem, nós temos aqui terceiro ciclo, terceira aula, nosso meio de comunicação pelo Google Classroom, que pelo celular e computador, o WhatsApp, ou o nosso site, o Sovaco da Cobra, onde tem todo o material disponível para você. Vamos lá. Cidadania e protagonismo. Nós falamos sobre temas e problemas da filosofia na última aula, e dessa vez vamos focar em cidadania e protagonismo. Veja só, começando aqui com a palavra cidadania. Ela deriva de cidadão, vem do latim civitas. Na Roma Antiga, civitas, cidadão, era o conjunto de cidadãos que constituíam uma cidade. Então, era chamado de civita. A cidade era a comunidade organizada politicamente. Então, são informações básicas que precisamos compreender. Agora, quem era esse cidadão? Era considerado cidadão aquele que estava integrado na vida da cidade. Fazia parte, ele participava, ele estava integrado. E naquela época, e durante muito tempo, a noção de cidadania esteve ligada à ideia de privilégio, pois os direitos eram explicitamente restritos a determinadas classes e grupos. Ou seja, nem todo mundo tinha esses direitos, nem todo mundo era cidadão. E aqui a definição básica de cidadania ela foi sofrendo alterações ao longo do tempo, seja pelas mudanças dos modelos econômicos, políticos ou sociais, ou como conquista resultante das pressões e exercícios excluídos dos direitos, garantias aos poucos preservados. Ou seja, foi mudando ao longo dos tempos, e aí alguns grupos permaneceram no privilégio e outros não. Mas vamos lá. O fato é que, no mundo moderno, grande quantidade de direitos já existem e foram estabelecidos pela legislação. E esses direitos alcançam todos os indivíduos sem restrições, nem sempre. Mas eles já estão assegurados. E eles estão estabelecidos. Mas nós podemos nos perguntar, por que estudar direitos humanos e cidadania? Por que eu tenho que saber sobre isso? Por que entender isso? Vamos lá. Na verdade, embora esses direitos estejam garantidos na Constituição, nas leis, o que se verifica é que tem sido retirado esses direitos em grande quantidade e a maioria da população tem sido excluída desses direitos, não podendo desfrutar desses direitos, porque a maioria deles só a elite desfruta e a população, de maneira geral, sofre sem o usufruto dos seus direitos. O grande desafio, entanto, é incorporar novos direitos e garantir os antigos. Porque ainda temos direitos que não foram incorporados na legislação. Nem todas as pessoas têm usufruído desses direitos. E aqui nós vamos à definição de cidadania, que é um conjunto de direitos e liberdades políticas, sociais e econômicas, que já estão estabelecidas ou não pela legislação. Já o exercício da cidadania é a forma de se fazer valer esses direitos garantidos e zelar para que não sejam desrespeitados. Isso é cidadania. Curiosidades. Foi de um discurso do dramaturgo Pierre Auguste, Caron de Belmarchais, em 1774, que surgiu o sentido da palavra moderna de cidadão. E aí ganhou maior ressonância nos primeiros meses da Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então não é uma coisa de agora, não é de hoje. E aqui vamos aos conceitos básicos. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada na Assembleia Francesa em 1789, com os princípios liberté, igualité, fraternité. E ela indica no título uma nítida distinção entre dois tipos de direitos, os do homem e do cidadão. Embora todo enunciado desses direitos que iremos reproduzir, vou falar um pouco a seguir deles, tá? Eles não esclarecem a diferença entre eles, mas vamos tentar identificar.
pois não existe uma definição jurídica rigorosa para cada um deles. Mas existem direitos do homem e direitos do cidadão. Direitos do homem. Ele vem da natureza humana, não podem mudar, são invariáveis. Estão anteriores a qualquer lei que exista. São direitos fundamentais. Na Idade Média, o cristianismo introduziu a noção de dignidade humana, fraternidade, caridade, colocando-os, inclusive, como origem divina. E aí, o primeiro direito aqui que eu poderia citar para vocês, um exemplo, o direito à vida. Ele não pode mudar, ele não pode variar, é um direito à vida. E aqui no Brasil, nós temos a garantia desse direito, a Constituição Cidadã. A partir do século XVII, passou-se a atribuir ao Estado o dever de proteger os direitos fundamentais do homem. Então, em 1988, nós tivemos a Constituição Cidadã, que tem direitos incríveis. Artigo 5º da Constituição de 88. Dá uma olhada lá. Tem muitos direitos seus. Direitos dos cidadãos. São direitos que a sociedade e o Estado atribuem ao cidadão como membro dessa sociedade. Por exemplo, a liberdade de participar, ou não, de todos os atos e valores da sociedade, bem como o poder exercido pelo Estado, a proteção do indivíduo pelo poder público. Então, o direito à segurança, à saúde, são direitos do cidadão. A moradia. São considerados os direitos da cidadania sinônimos ou atributos da nacionalidade, sempre relacionado com direitos políticos. Eu tenho direitos como cidadão, e os direitos individuais são assegurados pela Constituição de todo indivíduo sob o amparo da lei. Por exemplo, liberdade, segurança, propriedade, são direitos individuais. E os direitos políticos, o poder de intervir e de participar do governo do país de forma direta ou indireta. Por exemplo, o direito de votar, de exercer cargo público, de votar e ser votado. Os direitos naturais, regra considerada inata pela natureza humana. O princípio de ordem natural do mundo, físico. Por exemplo, o direito natural, criado pela filosofia estoica na Grécia. E aqui são os direitos individuais e de liberdades públicas, que permanecem até hoje. Alguns dos preceitos da razão pura, imutável no tempo e no espaço, como a vida. Esse é um direito básico, como eu já falei, o direito à vida, a reprodução, a conservação da espécie. E esse direito se adapta a épocas, a regiões, tá? O imperativo aqui que você precisa... O que é imperativo? Aquilo que é ordem das leis com poderes coercitivos exercidos pelo Estado. Ou seja, existem leis que são elaboradas pelo Estado e essas leis há a obrigatoriedade de cumpri-las. O direito à propriedade. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e reavê-los de quem quer que injustamente os possua ou os tenha tomado. Então, aquilo que é seu, é seu. Se alguém pegar de você, você pode ir lá pegar de volta. Está garantido como direito à propriedade. Direito à natureza. Constituído de normas, preceitos que regulam as relações do homem com o meio ambiente e a sua consequente adaptação a ele. Destruir a natureza fere o direito de todos. É um direito do cidadão à natureza equilibrada. Autodeterminação. Aqui a gente fala da autonomia da vontade, inclusive nós já estudamos esses conceitos de autonomia, heteronomia. Ela é relativa a indivíduos ou a grupos sociais e a possibilidade de escolher o próprio destino e orientar sua conduta. Eu tenho o direito de ser o que eu quiser. Claro, até onde isso não ferir o direito de outra pessoa. Isso está relacionado a povos, nações e a possibilidade de determinar destino político, de escolher os próprios governantes, sem interferência externa. Não é certo que outro país venha aqui participar do processo de escolha do meu representante no poder público. Não está certo. Então, veja só.
Recapitulando aqui, jogo rápido. Direitos do homem, do cidadão, cidadania, direitos políticos individuais, naturais, positivo, direito à propriedade e o direito da natureza. E a autodeterminação. O que precisamos pensar agora? Quem vê e convive diariamente com dezenas de crianças, adolescentes expostos nas ruas, debaixo de pontes, viadutos, que acabam virando grandes favelas, e o desleixo das autoridades com as escolas, hospitais públicos. E ainda quando falamos isso em tempos de pandemia, o descaso das autoridades com o que nós estamos passando. E aí eu pergunto para você, existe mesmo essa tal cidadania? Será se a população está sendo tratada com o devido respeito? A cidadania está acontecendo? Veja bem, os governantes não estão fazendo favores, não estão dando prêmios ou brindes à população. Por exemplo, você olha o auxílio e acha que os governantes estão dando à população. Jamais. Porque nós pagamos os impostos. Nós alimentamos os cofres do governo. E a obrigação dele devolver isso em benefícios para a sociedade. O hospital é público, mas não é de graça. Nós pagamos por ele. Andar na rodovia, andar na pista, é de graça. Não. É público, mas não é de graça, porque nós pagamos impostos. Todo mundo que tem o seu veículo paga imposto. Então, nós precisamos exercer o nosso direito, enquanto cidadão, de cobrar para que as autoridades investam corretamente o nosso dinheiro. Cidadania, palavra bonita, é moda político, ou é uma causa a se conquistar? Avançamos bastante em termos de cidadania e retrocedemos mais ainda. A sociedade se organizou, formou ONGs, associações, e de repente nós vemos tudo isso desmoronar. Alcançamos objetivos, mas ainda faltam muitos. Se alcançou muita coisa, mas nos últimos anos se perdeu tanto. Muito mesmo. E então, nós precisamos ter em mente que esses direitos precisam ser cobrados. Porque é direito do cidadão. É direito nosso. A sociedade precisa aprender que cidadania não é apenas um conceito, mas é uma necessidade. A garantir às classes menos favorecidas meios e mecanismos de sobrevivência, principalmente nos centros urbanos, marcado pelo desequilíbrio econômico. Eu quero que você entenda uma coisa de suma importância. Garantir a vida é um direito. Dar condições às pessoas viverem, do ponto de vista de alimentação, saúde, é um direito delas, direito à vida. E uma obrigação dos governantes. E eles são pagos para isso. Transporte de qualidade, alimentação. O governante é responsável pela qualidade de vida da população. Não é favor. Ele não está fazendo o bem. Ele está fazendo o que é a obrigação dele fazer. Mas essa população precisa compreender para cobrar os seus direitos. E aí eu quero dizer uma frase para você aqui que eu uso como um chavão. Só existe pilantra porque tem gente que é uma anta. Só existe representante do povo pilantra porque tem gente que é uma anta que elegeu aquele representante. Então é de suma importância você analisar que o povo tem o poder de escolher os seus representantes e tem o poder de cobrar deles atitudes sinceras, atitudes
para com o povo. Então, o povo tem esse poder. O poder emana do povo. Mas o povo não pode ser passivo, ele precisa ser ativo. Porque é impossível não se chocar e não se envolver com a quantidade de pessoas que vivem na miséria. A condição da miséria humana é motivo aonde eu preciso reagir a isso. Eu não posso ver as pessoas na miséria e achar que isso é natural. Achar que isso é normal, porque não é. Com o dinheiro que nós pagamos de impostos, com uma nação rica e pessoas viverem na miséria, isso não é normal. E nem pode ser aceita como tal. Isso precisa ser cobrado das autoridades. Isto é, cidadania. Eu quero que vocês observem aqui também, as autoridades legalmente instituídas precisam acordar para a realidade, deixar de ver o povo apenas como um mero reprodutor de votos eleitorais. E aqui amadurecer a democracia, e aí acaba chegando quando só vê eleitores, chegam aos podres poderes, onde alguns políticos mal intencionados chegam ao poder só para usurpar aquilo que é do povo. O Brasil está inserido entre os países que mais desrespeitam o direito do homem e do cidadão. Embora nossas leis assegurem esses direitos, mas eles não são colocados em prática, porque aqui a voz do povo não está valendo nada. O que está valendo é a vez do dinheiro. Quem tem mais, pode mais. Quem não tem, fica jogado à própria sorte. E o jovem? Entre 15 e 17 anos, mais de 85% das pessoas estão na escola, mas apenas 50,9% frequentam o ensino médio. Ou seja, você faz parte desses 50%. Tem 25% que não vai para a escola, mas só 50% chega no ensino médio. Isso é muito grave. E se a gente for ver quantos vão para o ensino superior? Uma quantidade menor ainda. Por isso nós precisamos buscar a cidadania. Certamente ela não vai ser dada facilmente. Ela tem que ser conquistada. É por meio de luta, de força. Não aceite a desgraça como sendo algo natural. Tem direitos. É uma questão de dignidade. É uma questão de honra. Então, após a leitura desse material, você vai assistir ao vídeo, você vai produzir um texto ou vídeo explicando se os direitos do cidadão são garantidos aqui em nossa região. E depois você vai postar isso como entrega de atividade, lá no Google Classroom. Se você fizer o vídeo, você vai postar o vídeo. Se você fizer o texto, você vai tirar uma foto e postar o texto. Paramos por aqui. Até a próxima semana tem mais. Continuaremos em breve. E aí, eu quero dizer para você, não use a pandemia como desculpa para deixar os seus direitos sendo usurpados. E aí eu pergunto para você, de quem que é essa vida? Ela é sua. De quem que é o seu futuro? Ele é seu. Mas também você tem o poder de escolher o que você vai fazer com ele. Então estude, procure conhecer os seus direitos. Deixo como sugestão de leitura o artigo 5º da Constituição Federal. Está lá, direitos e deveres do cidadão. Conheça os seus direitos, lute por eles e faça valer a pena. Grande abraço para você, bons estudos, não perca os prazos, na próxima semana estaremos de volta e que Deus os abençoe, que Deus os proteja, se cuide, porque ainda estamos em tempos de pandemia. Um grande abraço.